Quem estuda a mídia logo passa a esperar que, em qualquer período, as novas mídias sejam classificadas como falsas por aqueles que adquirirão os padrões das mídias anteriores, quaisquer que sejam elas. Marshall McLuhan. Vou ler um trecho aqui. Basicamente, ele trabalha, né, como se fosse um universo paralelo, onde que as crianças jogaram videogame durante séculos e então surgiu o livro. Daí, aqueles textos, páginas encadernadas, tudo mais, e de repente estourou essa moda. Aí o que os pais, professores e autoridades culturais teriam a dizer sobre essa nova mania de leitura? O autor desconfia que seria algo assim. A leitura de livros desestimula cronicamente os sentidos. Na antiga tradição dos videogames, a criança está imersa em um mundo tridimensional e vívido, cheio de imagem e movimento de fundos musicais, navegando e controlando por meio de complexos movimentos musculares, enquanto os livros não passam de uma sequência insonsa de palavras na página. A leitura ativa apenas uma parte do cérebro dedicada a processar a linguagem escrita, enquanto os jogos utilizam todo o córtex sensorial e motor. Ademais, os livros são tragicamente alienantes. Enquanto os games há muitos anos vêm envolvendo os jovens em complexas redes sociais com seus pares, construindo e explorando mundos juntos, os livros forçam a criança a se afastar para um lugar quieto, isolar-se de qualquer interação com outras crianças. Essas novas bibliotecas, surgidas dos últimos anos, para facilitar as atividades de leitura, são assustadoras. Dezenas de crianças, normalmente tão vivazes e socialmente interativas, sentadas sozinhas em cubículos, lendo em silêncio, ignorando a presença de seus companheiros. Muitas crianças gostam de ler, é claro, e não há dúvida de que alguns voos de imaginação proporcionados pela leitura têm seus méritos escapistas. Mas para a percentagem considerável da população, os livros são claramente discriminatórios. A febre de leitura dos últimos anos zomba dos 10 milhões de americanos que sofrem de dislexia, uma doença que sequer era vista como tal até os textos impressos aparecerem para estigmatizar os acometidos por ela. Porém, talvez a mais perigosa característica desses livros seja o fato de que seguem uma trilha linear fixa. Não há como controlar a narrativa de forma alguma. Você simplesmente se acomoda e acompanha a história de ser digitada. Para aqueles entre nós que foram criados com narrativas interativas, essas características pode parecer incrível. Por que alguém gostaria de embarcar numa aventura totalmente coreografada por outra pessoa? Mas a geração de hoje embarca nessas aventuras milhões de vezes ao dia. Com isso, corre-se o risco de instilar uma passividade geral em nossas crianças, fazendo-as achar que são incapazes de modificar as circunstâncias. A leitura não é um processo ativo e participativo, é submisso. Os leitores de livro da geração mais jovens estão aprendendo a seguir o enredo e não a liderar. Né? Logicamente, o autor do livro, né, Steve Johnson, ele não concorda com isso, ele diz bem claro. Como se fosse um universo paralelo que ele propõe, né, baseado na afirmação de McLuhan. O problema de julgar novos sistemas culturais com base em seu próprio termo é que é impossível evitar que a presença do passado recente afete nossas opiniões sobre as novas formas, destacando falhas e imperfeições. Os games têm sofrido dessa síndrome ao longo da história, em grande parte porque foram vistos em contraste com as convenções mais antigas da leitura. Isso lembra bastante o que a própria Santaella disse durante a nossa reunião, né, falando quando os gregos tentaram materializar a escrita, né? Aí muitos deles ainda eram muito apegados à oralidade, falando que era uma perda transformar aquilo em escrita. Basicamente essa é a reflexão que eu trago hoje para vocês, né, do livro do Steve Johnson, e fico por aqui. Boa noite.